Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que Deus abre para que nós possamos estar em contato com a Sua palavra, queridos. E é justamente o contato com a palavra de Deus que faz a diferença em nossas vidas. É quando nós abrimos um espaço para que Ele fale conosco, que Ele vai dar a sua direção, o seu consolo, o seu ânimo, a sua força. Cuidado, queridos, para que você não torne a sua vida muito pragmática, muito prática, ao nível assim muito alto. E esqueça que também para que a vida aconteça, nós precisamos ter bases sólidas. E essas bases, elas são buscadas na palavra de Deus. Você lembra quando o Senhor falou assim que considera que o homem é sábio quando ele constrói a sua casa, né, na rocha, ou seja, sobre as suas palavras? Então essa sabedoria nós precisamos para que as nossas ações não tenham consequências negativas, para que as nossas decisões possam ser visando o propósito de Deus nessa terra e os nossos objetivos, as nossas conquistas, que a gente possa correr atrás e investir nosso tempo, nosso esforço, também nosso dinheiro, nossos recursos atrás de algo que Deus tem para nós e não que seja algo de engano. Então, cuidado com muito esforço, com muito prático, ser muito prático, ter que acontecer muitas coisas no dia, muitas ações, e a gente acabar esquecendo da onde está derivando tudo isso. É importante termos uma base que vá de encontro à palavra de Deus e sabermos que nós estamos vivendo pela palavra de Deus. E aproveitando, nós estamos começando hoje, né, mais uma série nova, que vai ser a nossa série do mês de novembro, queridos. É claro que hoje, né, é o dia 31 ainda, amanhã é que vai ser o nosso dia 1º de novembro, mas nós estamos começando hoje essa nova série de ministrações que chama-se Memoriais a Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre a construção e o que precisa para essa construção, né? Para nós construirmos memoriais a Deus, querido. Nós acabamos na semana passada, né, no mês de outubro, uma série que é lidando com a oposição como Jesus. Então, se você, querido, perdeu essa série, ela é muito importante, porque é impossível alguém vir a essa terra e não sofrer oposição. Mas Jesus nos ensina por meio da sua palavra, do seu exemplo, né, daquilo que ele realmente fez para suportar as oposições da vida, em como nós suportarmos. E agora nós vamos dar mais um passo, que é justamente criar esses memoriais diante do Senhor, criar um memorial diante do Senhor, para que esse memorial, que esteja sempre nos lembrando no nosso coração da onde vem a nossa esperança, e também esteja queimando, né, diante do Senhor como um incenso de cheiro suave ante a sua poderosíssima presença. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, trazer alguns exemplos, né, da palavra do Senhor, de pessoas que criaram este memorial, né, que criaram uma memória, né, diante do nosso Deus, e isso trouxe bênção para a sua vida e também exemplo para as próximas gerações. O memorial, ele é tão maravilhoso, é tão poderoso, que ele cria um canal de bênção para a nossa vida e para a nossa descendência, queridos. É maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sim. E o que significa, né, esse memorial? Estamos começando a nossa série, então o que significa? O que é criar memória? O que é um memorial, né? O memorial, eu marquei aqui no nosso dicionário, refere-se a algo que serve para lembrar um evento significativo, uma promessa ou obra do nosso Deus pelo seu povo. Então, queridos, nós temos a Bíblia recheada desses memoriais que foram construídos ao longo do tempo entre Deus e o seu povo. Uma aliança, por exemplo, é um memorial também. Nós temos a aliança lá em Gênesis 9, 12 e 15, que é o arco-íris, onde Deus promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio, né, para as pessoas. Ele faz esse memorial com aquelas pessoas que tinham saído da arca. Então ele começa então fazendo justamente esse memorial. Ele faz também um memorial, né, uma aliança com Abraão, aonde esta aliança abençoa ele e abençoa também a sua descendência. E essa aliança também, né, esse memorial chega até nós, porque Abraão se torna então o pai da fé. Olha, Moisés fez
memoriais diante do Senhor. Josué fez, os juízes fizeram, os profetas, os sacerdotes, você encontra em toda a Bíblia memorial, querido, que foram feitos. Davi fez, né? Para lembrar, né? Lembrar aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que é importante para nós. Então, o memorial é algo que é construído, é uma memória que é construído, né? Através de ação, ou então através de algo material também, mas também muito mais algo que seja um evento realmente, para que aquilo seja lembrado, né? Do que o Senhor fez por nós, do compromisso que nós temos com Ele. E dentro do Novo Testamento tem um memorial que é o maior de todos, né? Que é justamente a aliança que o Senhor Jesus fez conosco a partir da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, que é a sua Santa Ceia. Ele diz, né, quando ele está instituindo a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. E esta memória passou, né, para toda a cristandade. Então todo cristão, em algum momento, ele participa da Santa Ceia, que é justamente não simplesmente para lembrar que ele pode ser um vencedor, ou falar das suas preocupações diárias, mas acima de tudo, para que nós possamos lembrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e nós valorizarmos, né, essa salvação, que é mais importante do que qualquer assunto que nós tenhamos para resolver nesse plano existencial, porque qualquer assunto que nós tenhamos para resolver, relacionamento, problema financeiro, questões emocionais, questões relacionadas à enfermidade, qualquer outra coisa, ele toca este plano material, mas a salvação, queridos, ele nos salva aqui, nos dá o céu agora, o reino do céu está dentro de nós, como diz ali o Senhor Jesus em Lucas. E também, queridos, ele nos dá então a certeza da vida eterna, porque nós temos o penhor do céu, que é o Espírito Santo. Então, para você ver como o memorial ele é poderoso, né? Então nós podemos sim criar conscientemente esses memoriais que vão nos lembrar da esperança, da onde vem a nossa esperança, e também vai ficar como um incenso de cheiro suave ante a poderosíssima presença do nosso Deus sendo queimado dia a dia. E ainda que nós esqueçamos, ele não esquece, porque a palavra também fala que mesmo que a gente seja infiel, ele continua sendo fiel àquilo que nós fazemos, queridos, né? Muitas vezes a gente acaba colhendo bênçãos no decorrer da nossa vida, de coisas que nós nem lembramos mais, né? Mas nós em algum momento acabamos plantando e fazendo esse memorial, e ele ficou diante de Deus, no momento oportuno ele abriu as portas e nos abençoou. Então a melhor coisa que você faz é ir criando esses memoriais diante do Senhor, para a sua lembrança e também para que fique diante do Senhor, e que no momento certo, né, como diz lá em Eclesiastes, né, no momento oportuno, tudo tem um propósito diante do Senhor, debaixo desses céus. Então que no momento certo ele então possa abrir a porta que nós precisamos, vindo de coisas que nós fizemos diante dele, que nós prestamos de honraria ao Senhor, né, de honra, de glória a ele, que nós talvez nem lembramos mais, mas o Senhor mantém a sua fidelidade diante de uma aliança que ele faz com o seu filho, diante de um memorial que o seu filho faz diante dele, né? Então é muito importante, querido. Eu queria começar falando sobre uma pessoa, né, que fez o memorial diante do Senhor, que veio até aqui os nossos dias, né? Ela é lembrada por isso, e que talvez ela nem sabia que estava fazendo, mas ela tinha algumas características que a levaram a dar esse passo, e esse passo se transformou em um memorial diante de Deus, da sua pessoa, da sua vida, e também para as pessoas que vieram depois na sua geração. E está escrito lá em Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4, que é justamente a contribuição, né, da oferta da viúva. Está escrito assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e diz: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então esses 4 versículos aqui mostram o Senhor Jesus lá no templo, né, em Jerusalém, olhando para quem levava os valores ali no gasofilaço. E aí ele percebe as pessoas mais ricas, mais abastadas, levando quantias muito maiores de dinheiro, mas essas quantias eram o que sobrava para elas, né? E não ia fazer falta nenhuma.
mas na fila estava uma mulher também para colocar, não o quanto aqueles ricos estavam colocando, mas 2 moedinhas, querido, que era, como o Senhor Jesus fala, todo o seu sustento. Agora, olha que interessante, aquele gasofilaço, aquele templo, aquela estrutura física foi destruída. Nós conhecemos a história e depois, mais à frente, vai vir, né, um general romano, Tito, né, e ele destrói toda aquela cidade, aquele templo. E olha que coisa, queridos, então aquele templo, ele é passado, ele passa, né, os ricos que estavam lá colocando aquilo que sobejava é passado, mas olha só, nós estamos falando dessa viúva que colocou as suas únicas 2 moedinhas, né, em outras tradução traz, né, que ela colocou 2 moedinhas que ela tinha, e tudo que ela tinha ela colocou ali na contribuição dentro do gasofilaço na casa do Senhor, levou, ou seja, levou todo o seu sustento, né, à casa do Senhor, queridos. Então ela fez naquele momento memorial que ficou diante do nosso Deus, que comoveu o coração do nosso Jesus. E o nosso Jesus falou, né, que ele veio apresentar o Pai, então o Pai é como ele, que comoveu o coração do nosso Pai Celestial, querido, e isso se tornou justamente algo que ficou falando diante do nosso Pai Celestial, e ele assume a responsabilidade diante de atos de amor, de obediência, de confiança que nós depositamos diante dele, querido. Então isso foi maravilhoso. Veja que a questão aqui não era valores materiais, porque os ricos colocaram muito mais, mas era uma questão de coração. E o memorial ele é feito assim, queridos, né? Ele não precisa ter nenhuma pompa, ele não precisa ter nada de grandioso, né? Não precisa ter tradição, costumes relacionado a isso, ou alguma coisa que é simplesmente material humano que as pessoas fazem e nem sabem por que fazem. Um memorial é algo que é feito, é uma ação que é feita, mas que ela é feita, pode ser na sua maior simplicidade, como foi dessa viúva, mas por trás dessa ação existe uma carga muito grande de desprendimento dessa vida, queridos, e a certeza da eternidade, o amor ao Senhor, a obediência a Ele, né? Então a confiança nele. Aí, queridos, quando nós estamos ricos nessa área, né, do que é o principal dos princípios, dos seus valores, fazendo algo realmente com vontade de agradar o nosso Senhor e não para agradar a homens. E quando a gente faz isso completamente com a nossa vida devotada a Ele, que nós criamos nas mais pequenas ações da nossa vida um memorial que fica diante do Senhor. Por exemplo, quando você está doente ou você está passando alguma dificuldade, você procura algum líder espiritual para orar e te ungir, que é o memorial que fica diante do Senhor, que diz, né, que mostra a Ele onde está a sua esperança, a sua confiança, né? Quando você também faz esse voto, como essa mulher fez aqui, vai lá e entrega na casa do Senhor o valor, né? Sabendo que você está lidando com Deus. Isso é um memorial diante do Senhor que sobe como cheiro suave ante a sua poderosíssima presença. Então são coisas que nós fazemos sabendo que é justamente para Deus, com a única intenção de agradar, de cumprir o seu mandamento, de ser obediente, de mostrar, né, a nossa confiança a Ele, de mostrar o nosso relacionamento, de falar para Ele, realmente eu te amo, Senhor, o Senhor é a minha vida, passando por cima de todas as coisas. Nós não ficamos só na palavra, mas nós fazemos algo. Então esse fazer não é o mais importante, mas por mais simples que ele seja, ele tem que ser justamente antecipado, tem que ter algo antes que ele chegue a isso, e é justamente esse algo interno que eu gostaria de compartilhar com você, porque nós percebemos nessa senhora, nessa viúva, pelo menos 3 coisas. Primeiro, um amor incondicional a Deus, um amor que ela prefere, né, a contribuição na casa do Senhor à sua própria vida, porque o Senhor fala aqui, ó, ela colocou todo o seu sustento, é tudo que ela tinha, ela colocou ali dentro, né, e como que ela vai se alimentar, e como que ela vai conseguir continuar vivendo, mas o amor que ela tinha pela casa do Senhor, pelo Senhor, está acima da sua vida. Essa é a proposta de Deus. O Senhor fala, né, aquele que me segue tem que tomar a sua cruz, me seguir, tem que abandonar pai, mãe, abandonar a si mesmo.
Então é dentro desse conceito, é justamente a entrega total e irrestrita em amor ao Senhor. E existem ações que nós tomamos em nossa vida diária, em cada momento, que é justamente que nós falamos o quanto nós amamos ao Senhor. E isso é muito importante para que o nosso relacionamento com Ele seja verdadeiro. Uma outra coisa que ela faz é a obediência, porque era uma ordem, era um mandamento que ela colocasse, né, essas moedas dentro do gasofilácio, que ela contribuísse dessa forma, e ela vai e cumpre. Então o Senhor Jesus fala, né, se você me ama, você obedece meus mandamentos. Nosso Deus, Ele entende o amor apenas como obediência. Eu posso falar e criar muitas poesias dizendo que eu amo a Jesus, mas se eu não o obedeço, eu não o amo de verdade. E em terceiro lugar, nós percebemos um coração confiante, né? Ela sabia de quem vinha o seu sustento. O seu sustento não vinha daquelas duas moedinhas, ou 3 moedinhas, ou seja lá o que for. É apenas um meio, querido. E as pessoas acabam perdendo essa visão hoje em dia, né? Coloca o dinheiro, por exemplo, como fim, mas o dinheiro é somente o meio para conseguir alguma coisa, e o Senhor, Ele pode usar outros meios para nos sustentar, e nós não estamos preocupados com isso. Nossa preocupação é confiar nele, né? Esse é o desafio do nosso coração, que nós queremos realmente colocar diante dele. Então aprenda, querida, a criar memoriais, a fazer coisas, por mais simples que sejam, que elas sejam cheias de significado, o significado do amor, da obediência, da confiança. E no decorrer dessa série eu quero falar um pouquinho mais sobre o que precisa ter para que o memorial seja construído diante de Deus e que fique queimando diante dele, queridos. O nosso amor, nossa obediência, nossa confiança por ele e o nosso relacionamento seja aprofundado em Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.